a minha sala de visitas está cheia de gente bonita aqui. Tudo bem, gente? Deixa eu cumprimentar aqui. Oi. Tudo bem? Seja bem-vindo. André. Edson, falei André, a gente falou. Tudo bem? Jéssica. Jéssica, seja bem-vinda. Tudo bem. E a Joelma. Gente, fiquem muito bem à vontade. Está bom a casa de vocês neste momento. Obrigado. Gente, esses meninos bonitos e essas meninas bonitas que vocês estão vendo aqui, eles são da comunidade Pantocrator, não é isso? Isso mesmo. Quanto tempo tem, vamos começar lá pela Joelma, de comunidade? Esse ano, eu completo 10 anos de comunidade. Estou completando 10 anos, né? Jéssica. Eu, 7 anos. E Edson. Eu vou fazer 5 anos de comunidade. O que é a comunidade Pantocrator? Vamos apresentar para quem está em casa, não é mesmo? Porque nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a Quaresma, né? Sobre esse tempo de graça que estamos vivendo, o que a igreja nos pede, como é viver bem. Todo mundo fala, viva bem sua Quaresma, né? Mas o que exatamente significa viver bem a Quaresma? Então agora nós vamos conhecer, mas antes de entrar nesse assunto, vamos conhecer um pouquinho da comunidade, né? O que é a comunidade, qual que é o carisma da comunidade de vocês? Então, a comunidade, ela é, né, uma comunidade de leigos consagrados, né? E o nosso carisma é um carisma de fidelidade. Pantocrator significa Deus Todo-Poderoso, né? E nós somos chamados a viver esse rosto da fidelidade de Cristo ao Pai no mundo, através da santidade comum. Na comunidade também tem a comunidade de aliança e a comunidade de vida comum. Então, nós três aqui, nós somos... O que é a santidade comum? É Essa aquilo que expressão? a gente vive no dia a dia, né? Aquilo que a gente faz, o nosso cotidiano, tudo que a gente vive ali, né? O nosso trabalho, seja a dona de casa, né? O pai de família, aquele que sai para trabalhar fora, tudo aquilo que ele vive no seu dia, ele eleva a Deus. Diferente, por exemplo, de quem está no mosteiro, né? Isso. Ou num convento. Porque, ao contrário do que muitos pensam, todos nós, eu e você, somos chamados à santidade. Todos. Né? E o que é ser santo? É você fazer a vontade de Deus e caminhar nas suas leis, naquilo que Ele pede, viver no amor de Deus. E é por isso que a nossa igreja ela é tão rica. Então, a comunidade Pantocrator vive isso no mundo, né? No dia a dia, trabalhando isso. Então, você que também pensa que ser consagrado é só para monge ou freira, é mais um conhecimento, né? Se você não sabe, por isso que eu gosto desse programa maravilhoso. Sabe que existem pessoas normais, leigos, né? Normal, como você que frequenta a sua paróquia, que de repente é convidado a ser um consagrado a Deus. Ele vive no mundo, mas ele é separado, né? Ele vive a sua vida inteiramente para Deus, mesmo estando fazendo as coisas aqui no mundo secular. Não é isso mesmo, minha gente? Então, nós vamos falar desse viver bem a Quaresma, né? Isso que a gente escuta. O que é viver bem a Quaresma? Então, esse viver bem a Quaresma, assim, nós sabemos que a Quaresma é um tempo que nós temos que parar para olhar para nós mesmos, né? Então, é lógico que assim, nós somos convidados a fazer isso em todo momento da nossa vida, né? Mas especialmente a Quaresma é esse tempo propício, né? Esse tempo que eu vou parar, que eu vou olhar para dentro de mim, né? Nós sabemos que hoje nós vivemos em um mundo, em uma realidade que nós somos muito fragmentados, né? Então, por conta de tudo que nós vivemos, por conta dos meios de comunicação, internet, esse excesso de notícias, né? Que são coisas boas, mas que nós precisamos saber usar, né? Também ao nosso favor. E muitas vezes isso são coisas que nos tiram, né? Nos tiram de Deus, nos tiram da presença dEle. Então, nisso tudo entra muita questão do nosso orgulho, né? Entra a questão do nosso pecado, aquilo que são as más tendências. Então, a Quaresma, na verdade, ela é esse tempo em que eu vou olhar para tudo isso, né? Para essas situações da minha vida que me tiram da presença de Deus. Né, em que eu vou ter um olhar mais profundo sobre o meu pecado, né? Aquilo que é pecado, aquilo que desagrada a Deus. Muitas vezes coisas que eu nem dou atenção, que eu não dou importância, que eu vou deixando a vida me levar, né?
Então, esse é o tempo propício, né, como nós podemos dizer, que eu olho para dentro de mim e que eu vou me aprofundar nessa relação com Deus, né, que eu vou realmente olhar o que há de mim, né, assim, o que há em mim que possa estar desagradando a Deus, o que eu preciso melhorar, né, como eu posso ser uma pessoa melhor, um cristão melhor. Né, então, até para mim, assim, a quaresma, ela é esse tempo, né? Muito bem. Jéssica, na quaresma nós somos convidados a fazer penitência e jejum. Oração, penitência e jejum. É isso que nós somos convidados a fazer pela igreja, porque o Cristo fez primeiro. Né? Quando nós falamos dessa penitência que somos chamados a fazer, né? O que quer dizer exatamente essa penitência? Eu tenho que fazer igual todo mundo está fazendo? Eu tenho que parar de comer 40 dias? Que tipo de coisa eu sou chamado a fazer? Fala um pouquinho para a gente da sua experiência. Quando nós chegamos nesse tempo de quaresma, nós precisamos olhar para dentro de nós e identificarmos o que dentro de nós, como o Edson falava, do orgulho, o que falta. Então, às vezes o que falta em mim, o que eu tenho de dificuldade é uma dificuldade que você não tem, como o Edson não tem, a Joama não tem. Então, de não pegarmos as penitências dos outros, mas as penitências justamente para que nós paramos um momento, rezamos e refletimos, e entramos num discernimento para descobrir o que falta em mim, o que eu posso redimir, né? Então, por exemplo, às vezes tem vícios dentro de mim, o que eu posso fazer de que esses vícios eles se transformem em virtudes? Então, eu trabalho muito com os adolescentes lá na comunidade, né? E a gente conversa bastante sobre isso, inclusive nós estamos muito nesse meio de redes sociais, de estar ali com o celular o tempo todo, assistir um seriado, um filme, a gente conversa muito por celular. E talvez nesse tempo de quaresma, se ali virou um vício, o celular virou um vício, será que eu não posso, nesse período da quaresma, tentar diminuir esse tempo e, ao invés de ficar ali conversando por celular, parar e olhar no olho da pessoa, poder conversar com ele? Ou o tempo que eu teria para ficar ali voltado no seriado, será que eu não posso fazer uma obra de caridade? Eu não posso dar um sorriso para alguém? Talvez eu não possa fazer coisas mirabolantes, né? Mas talvez um simples olhar, um simples sorriso para a pessoa, isso faz a diferença. Então, para mim, a quaresma, esse tempo de penitência, não é eu tentar fazer coisas extraordinárias. Até porque eu posso chegar no fim da quaresma e não ter conseguido feito nada do que eu pensei no início, né? Mas são de coisas simples do meu cotidiano. O que eu posso fazer para me unir mais a Deus? Porque, como o Edson mesmo disse, o pecado é isso, é uma inimizade. Nós somos infiéis a Deus quando nós pecamos. E o que nós podemos fazer para nos unirmos a Cristo, para agradar o coração dele? E através da quaresma, apesar de nós fazermos sempre jejum, penitência, a quaresma é um tempo de maior profundidade nesse sentido. Exatamente. Nós fazemos, nós podemos falar disso também, a penitência é diferente de jejum, que é diferente, entendeu? De abstinência. E quando a igreja fala de jejum, está falando de comida, porque às vezes a pessoa fala isso, não é mesmo, Joelma? Vou fazer jejum dos olhos, não vou mais assistir TV, isso não é jejum, isso aí é abstinência, penitência é outra coisa. Exatamente. Vou fazer jejum da boca, não vou... Não, o jejum é comida, né? O jejum é comida, tanto é que tem, né, essa indicação da igreja de que nós façamos o jejum, que a gente, né, deixe de comer algum alimento, alguma coisa, né, que às vezes até a gente se sente bem, né? Antes a gente até estava conversando um pouco sobre isso. E o jejum ele tem essa característica de você às vezes deixar de algum alimento, ou mesmo que como a sexta-feira, né, é indicado para a gente. Né, a gente fazer o jejum. Então, a gente tem lá o tempo de jejum para que a gente oferte, né? A gente deixa de comer. É passar fome Isso. Mesmo. A gente deixa de comer, mas qual é o sentido de deixar, né? De não se alimentar? É de realmente ofertar para Deus aquele tempo onde eu não me alimento, né? Do alimento, da comida, sim, mas eu oferto aquele sacrifício por amor a Deus, né, por amor a aquele sofrimento que Deus viveu na cruz por mim, né, para também lembrar que Ele sofreu por mim, que Ele padeceu na cruz, que Ele não se alimentou também, né, e por isso eu levo esse jejum com esse sentido, o sentido de ofertar a Deus. Né? Agora tem as penitências, né? Algumas pessoas não cortam o cabelo, os homens não deixam de fazer a barba, não é assim que funciona? Só pelo amor, não vai deixar de tomar banho não, pelo amor de Deus. Isso também vale? Vale desde que você não use que esse tempo seja para um benefício pessoal. Então, por exemplo,
eu vou deixar de comer tal coisa porque eu quero emagrecer. Ah, eu vou deixar minha barba crescer porque eu não quero... Tô com preguiça eu de quero fazer. ficar, tô com preguiça de fazer, ou eu quero ficar bonito. Não, é justamente isso que o Joelma falou. Aquilo que Cristo sofreu por nós, o que faltou ali na cruz, é completado na nossa carne. Então, o que a gente tem é que ter esse equilíbrio de não usar o jejum para benefícios pessoais, mas justamente para lembrarmos que é por Ele. Ele já sofreu por mim e o que eu posso fazer por Ele hoje, né? E é uma coisa também que não é para você ficar colocando placa e sair falando para todo mundo. Ninguém precisa saber que faz sua mão direita e não a esquerda. Agora, tem também o silêncio que nós somos convidados a viver na quaresma. No entanto, esse silêncio ele pode se converter numa tristeza ou na falta de um convívio social. Mas nós somos chamados também a viver a alegria. Então é difícil isso, porque nós estamos vendo a paixão do Senhor, meditando o sofrimento, jejuando, mas temos que ser alegre. Como é que é isso aí? Quem responde? É porque, na verdade, a própria palavra diz, né? E você mesmo disse que a mão esquerda não saiba o que a mão direita, né? E realmente a gente não tem que levantar uma bandeira, falar, hoje eu estou fazendo jejum, né? Mas isso, de fazer o inverso, de mostrar que isso não é um peso, não é uma tristeza, viver um jejum ou viver uma penitência. Pode ser né? difícil, Pode que é ser, mesmo. exatamente. Mas mostrar para as pessoas que seguir a Deus, né? Que seguir essas práticas também é uma alegria. Por quê? Isso nos fortalece, né? Isso nos renova. Isso vai fazendo com que a gente possa viver cada vez mais, né? O sentido da nossa vocação, o sentido do nosso chamado, né? De sermos de Deus numa alegria, né? E não na tristeza. Porque não é isso que Cristo quis, né? Ele não quis morrer para que a gente ficasse triste, por isso mesmo ele ressuscitou, né? Para nos trazer essa alegria da vida. Porque nós somos chamados a esta vida, né? A viver com alegria em Deus. Então, às vezes, as pessoas podem olhar e falar assim, mas é muito difícil viver o silêncio, viver as coisas de Deus, parece que é tudo muito triste. Não é, né? Se você vive concretamente, se você experimenta isso todos os dias da sua vida, você consegue viver com alegria. Eu acredito até que também entra nessa questão a nossa liberdade, né? Até a nossa visão de liberdade. Porque, a princípio, assim, para nós fazermos um jejum, uma penitência, isso, de certa forma, a princípio, parece que fere a minha liberdade, né? Olhando assim com os olhos humanos. Mas, na verdade, quando eu consigo fazer esse esforço, né? Quando eu consigo ofertar isso que é difícil para mim, né? Eu percebo que isso, na verdade, é o que me traz a verdadeira liberdade, né? Que eu sei que eu não sou mais escravo daquilo que me aprisionava, né? Daquilo que, para mim, era um vício ou era uma tendência ruim. Então, assim, eu sei que eu sou capaz de vencer isso, né, por algo que é muito maior. Então, isso gera em mim uma liberdade. E, ao mesmo tempo, isso traz alegria, é uma consequência, né, de saber que eu sou verdadeiramente livre. Né, mas não livre porque eu não posso fazer o que eu quero. Mas eu sou livre porque eu sou capaz de me decidir pelo que é bom, pelo bem. Aliás, é aí onde nós vemos se nós somos livres ou se nós somos escravos da carne e do pecado. Porque aí você vai vendo também, medindo. Nossa, tá feio, não consigo fazer, por exemplo, uma pessoa que vai fazer penitência de doce. E ela vê que ela não consegue. Chegou no 5º dia, ela está desesperada, vai lá e volta a comer. Então, você percebe o quanto você não é livre. Não é? Então, é lindo, né, esse tempo que nós estamos vivendo. E pode falar. E sem contar que um relacionamento com Deus é isso, né? Quando nós nos relacionamos com as pessoas, se tem aquela pessoa amada, você vai fazer de tudo para poder agradar aquela pessoa, né? Sim, exatamente. E que nós possamos agradar o coração de Deus através das nossas penitências. Então, não é um momento de tristeza, e sim de alegrar o coração de Deus através da minha vida, né? É esse relacionamento, é me relacionar com Ele, nessa intimidade, e fazer o coração dele se alegrar com aquilo que nós estamos fazendo, que é por amor a Ele, né? É verdade. E tem também o outro caminho, além a gente falou do jejum e da penitência, que é o sacramento da confissão, né, que nós somos convidados a buscar nesse tempo. Nós somos chamados a nos confessar. A igreja manda pelo menos uma vez ao ano, né, e de preferência nesse período realmente da quaresma,
para justamente favorecer esse tempo, para que chegue no domingo de Páscoa, nós ressurjamos junto com ele, né? Então, é exatamente isso, é buscar o sacramento da reconciliação através da confissão, de justamente voltar ao nosso estado de graça. Quando nós confessamos, nós voltamos a um estado de graça, nós somos restituídos a uma amizade com Deus. E por que não confessar diretamente para Deus? Muitas pessoas perguntam, né? Por que os evangélicos confessam lá, ele mesmo com Deus lá, e por que os católicos têm que ir lá e procurar o confessionário e contar para o padre? Bom, nós como católicos, nós acreditamos naquilo que manda a Santa Igreja, e justamente o padre, o sacerdote é a pessoa de Cristo que está ali, né? O sacerdócio foi instituído pelo próprio Cristo, né? Através do nosso primeiro Papa, através de Pedro, né? E foi vindo as outras gerações, e os sacerdotes, eles são justamente esses, eles têm essa autoridade de tudo que ligarmos na terra será desligado no céu, e tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Então, o sacerdote é essa pessoa de Cristo, é o próprio Cristo que está ali. Então, a partir do momento que eu busco o sacramento da confissão através do sacerdote, eu estou confessando com o próprio Jesus Cristo, né? Eu não estou confessando com um homem qualquer ali. Naquele momento, ele tem a graça do sacerdócio. Eu não sei o que ele faz fora dali, eu não quero saber o que ele faz fora dali. Ali, ele é a pessoa de Cristo e pronto, acabou. E ali eu estou confessando com o próprio Cristo. Por isso que nós confessamos diretamente com o sacerdote, não diretamente com Deus ou diretamente com outra pessoa. Se fosse assim, eu poderia confessar com o Edson, Sim. poderia confessar com a Joelma, poderia confessar com você, mas vocês são Você humanos. até pode, mas não vai ter absolvição. Exato. E vocês são humanos, vocês me julgariam, e o sacerdote não me julga. Ele justamente faz o contrário. Ele redime os meus pecados. Mesmo que eu não te julgasse, escutar, muitas pessoas partilham, né, as coisas erradas que faz. A pessoa vai te ouvir, vai te acalentar, vai te instruir, mas não vai perdoar os seus pecados. Então, o sacramento da confissão é ali onde você tem a absolvição dos seus pecados. Você não mais tem aqueles pecados, é como se eles fossem apagados. O que vai acontecer depois é que você vai precisar pagar. É como uma janela quebrada. Se você quebra a janela da casa de alguém, essa pessoa não vai bater em você. Ela vai falar, tudo bem, você está desculpado, mas você tem que pagar a janela que você quebrou. E isso é o sacramento da confissão. Você não tem mais aquele pecado. Eu te perdoei, mas o conserto você vai ter que pagar. Daí vem o purgatório e outras coisas da nossa fé. É por isso que é bom conhecer a nossa fé, né, gente? Agora, nesse mundo moderno, secular, onde muitas pessoas vai vivendo a fé do seu jeito, vai criando ali o quinto evangelho, né? Eu chamo de evangelho segundo a sua própria conveniência e tal. Que me agrade eu vivo, que não me agrade não é bem assim. Como é que se faz a quaresma nos tempos de hoje? Né? Porque os avós de vocês, a mãe de vocês, viviam de outra forma. Era um silêncio mesmo, nada ligado, nenhuma música, um respeito profundo. E hoje não é mais assim. Como é que faz isso nesse mundo, já que vocês são consagrados, mas que vivem no mundo secular? É aquilo que acho que a Jéssica falava, né, dessa questão, a Jéssica ou o Edson, dessa questão do celular, né? Hoje nós somos muito barulhentos, Sim. né? Por conta disso mesmo, dos meios de comunicação, de tudo que hoje tem de informação, né? Que é muito rápido. Viver isso é um desafio, né? Mas é possível. Né? Se você tem esse desejo, né? É aprender, às vezes até mesmo como uma prática de penitência, como já disseram antes, né? Dessa questão de se afastar um pouco das redes sociais, né? Às vezes não ver TV, para que a gente possa tentar buscar esse silêncio, né? Às vezes no momento de oração pessoal, né? Um momento de adoração diante do Senhor, tentar, até mesmo no trabalho, né, viver esse silêncio. Ainda que, às vezes, não seja um silêncio externo, mas seja um silêncio interior. Que nós precisamos, na verdade, primeiro silenciar o nosso interior, para que a gente possa viver, né, o externo. Porque não adianta nada, né? Às vezes, o que acontece? Esse barulho externo, ele entra dentro da gente. E aí nós não conseguimos entrar nesse silêncio. Então, é quase que... É impossível ouvir Deus num barulho. Exatamente. É quase que uma penitência também. Sim. Você silenciar hoje, porque tudo, né? Em todos os lugares que a gente está, existe barulho, não tem como, né?
Todo mundo quer dar opinião sobre tudo também, né? E aí fica mais difícil ainda. Gente, tem uma participação conosco lá nas nossas redes sociais, lá no Facebook. Vamos dar uma olhadinha? Quem está participando da nossa conversa? Rose Favero, que lindo! Deus abençoe essas jovens pelo exemplo de vivência. Muito bem, é isso mesmo. Nós precisamos de mais exemplos, de mais vida. Obrigada, viu, Rose, querida? Deus abençoe você. Gente, vamos encerrar então a nossa conversa. Eu queria ficar aqui conversando mais, mas não dá tempo. Alguém quer encerrar contando uma virtude que viveu, que adquiriu, na verdade, depois de um tempo de quaresma, ou algo que mudou dentro de si? Quem é corajoso aqui para contar isso para nós? Quero ver. Bom, no meu caso, né, eu sempre tive muita dificuldade com alimento, né? Então eu sempre gostei de comer coisas gostosas, coisas que tinham assim uma atração, não só bela, mas também no paladar. Então, para mim, fazendo algumas quaresmas, né, de buscar comer os alimentos que não me agradavam, hoje eu já consigo comer. Então, verdura, legume, né, coisa que a gente não gosta, né? Então, eu acredito que isso me ajudou muito a buscar um equilíbrio com os alimentos, Olha né? que maravilha. Que é aquela coisa, né, de você não ir nos alimentos para saciar uma necessidade, Só o prazer, um prazer, mas né? para nutrir. Exatamente, para que eu pudesse perceber qual é a relação que eu precisava ter com os alimentos, né? Que eu preciso buscar Deus, não saciar né, o meu corpo com os alimentos, né? Aliás, o que você acabou de dizer é o que algumas pessoas lá do grupo Abençoadas, né, no Facebook, sempre me falam para eu falar de emagrecimento, ainda não falei, mas o que eu acredito é isso. Alimento é para nutrir. Prazer você não vai compensar no alimento. Então, quando você quer compensar o seu prazer no alimento, você vai engordar com certeza. É uma coisa muito linda isso. É uma coisa prática. Meninos, obrigado pela presença de vocês, obrigada pelo testemunho. Né? E quem quer dar um tchau aí pode dar. Eu posso? Queria também convidá-los, né? Esse final de semana nós teremos nosso encontro vocacional lá na nossa sede fundacional em Campinas. Então, se você tem esse desejo de buscar, descobrir a sua vocação, lá é o lugar dessa escuta. Não quer dizer que, pode ser que lá seja o seu lugar, pode ser que não seja, mas se colocar nessa escuta do seu chamado para a sua vida. Dia 7 e 8, a partir das 8h30, lá na nossa casa. Mais dúvidas e outras Mais coisas? dúvidas aí, o site está aí para vocês, o telefone também. Sociais. Entre em contato, tire suas dúvidas. Edson, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Gente, voltem sempre, viu? Obrigada. A gente tem um pãozinho de mel ali, mas como vocês estão de penitência, né? Deus abençoe cada um de vocês. E sempre que quiserem vir nos ensinar mais um pouquinho, pode vir, são bem-vindos sempre, tá bom? Obrigada. Deus abençoe Obrigado. o caminho de vocês. Continuem no Amém. caminho de Você santidade, também. tá bom?